Vamos lá, sexto ano. Seguindo aí o capítulo, né? Recursos hídricos e biomas. Semana passada a gente viu os recursos hídricos. E hoje estamos na 254 para ver sobre os biomas e formações vegetais, né? E aí, já iniciando, né? O que é esse bioma? O bioma nada mais é do que o conjunto, deixa eu fechar aqui, é o conjunto de ecossistemas e que estão dentro de uma área, tá, possuindo a mesma característica. Termina aqui em florestas a definição. Esse bioma ele pode apresentar uma, né, ou várias formações vegetais que podem ser florestas ou não, tá? Então, um exemplo assim de um bioma que apresenta uma diversidade de formação florestal ou vegetal, né? A gente pode colocar aqui no Brasil a floresta amazônica, né? Que tem uma formação arbórea, aquela floresta fechada, ao mesmo tempo tem características, né, mais ao sul, na divisa, né, com estados do centro-oeste, uma vegetação mais arbustiva, característica, né, do cerrado, e nas áreas de planície, formações adaptadas, né, que não florestais, adaptadas a áreas alagadas, tá? Já a formação vegetal é o conjunto, né, de espécies, diferentes espécies de plantas, né, e árvores que compõem uma região, tá? Essa formação ela vai estar relacionada, né, o tipo de formação vai estar relacionada ao clima, né, ao solo, à disponibilidade de solo, se ele é fértil ou não, né, as características da fertilidade e a quantidade de umidade do ar. Pegando o exemplo que a gente falou ainda agora da Amazônia, né, é uma floresta que está numa região extremamente úmida. Consequentemente, por isso, a gente acaba vendo uma floresta extremamente densa, né, com um número grande de espécies, né, dentro desse bioma, tá? As formações vegetais, elas podem ser classificadas como formações vegetais podem ser classificadas como florestais ou não, tá? Essa classificação, né, dentro do grupo de florestais, você vai ter subdivisões. Então, por exemplo, a primeiro subgrupo aí de uma formação florestal é o arbóreo, onde você vai ter espécies de grande porte, aqui no Brasil, a Amazônia e a Mata Atlântica, né? Floresta herbácea, ou desculpa, arbustivas, árvores de pequeno e médio porte, como a gente encontra no Cerrado e também no sertão nordestino. Herbáceas, mais um exemplo aqui do Brasil, né? Os pampas gaúchos, campos, né? Com plantas de pequeno porte, tipo gramas, né? E pequenas é, ervas, como o mate, né, que é uma bebida tradicional na região sul do Brasil, e a formação vegetal litorânea, caracterizada, por exemplo, pelo mangue, né, aquela formação, aquelas árvores que a gente encontra principalmente no litoral ah, do Brasil e aí, especificamente aqui também na nossa cidade, né? Seguindo o nosso estudo, a gente tem então as formações não florestais, tá? Nela a gente vai ter o predomínio de arbustos e herbáceas. Essa, essa configuração, né, de arbustos e plantas herbáceas podem aí apresentam na realidade menor quantidade que as formações florestais, podendo ou não ter, né, a presença de ervas e arbustos no mesmo bioma, tá? Dentro dessa classificação não florestal, a gente tem também as subdivisões, tá? A primeira aí é classificada como vegetação hidrófita,
são as vegetações que se desenvolvem dentro da água. E aí, por exemplo, Pantanal Mato Grossense, né, que tem áreas que ficam alagadas durante boa parte do ano, ou constantemente. É ali que a gente tem as hidrófitas, né? Plantas halófitas, adaptadas a ambientes salgados. A vegetação do mangue, né? Aquela água ali do mangue tem um alto teor de salinidade. Mesófitas, são vegetações que se desenvolvem em ambientes com regularidade de chuvas. Então, por exemplo, Mata Atlântica, né? E a floresta amazônica aqui no nosso país, como também os campos gaúchos, que tem ali uma regularidade, né? Tropófita. Vegetação se adapta a ambientes que possuem períodos secos e períodos úmidos alternadamente, como a gente vê no Cerrado, aqui do Brasil. Xerófitas, adaptados a ambientes semiáridos e áridos. Vegetação, né, da caatinga. Higrófitas, desenvolve em ambientes úmidos. Floresta amazônica, né, o tipo de vegetação da floresta amazônica e da Mata Atlântica, tá? Além disso, dentro da formação vegetal, a gente tem a classificação também das folhas, tá? Deixa eu só acertar aqui para ficar mais destacado. As folhas podem ser caducifólias, né, ou caducas, então ela cai em determinada estação, normalmente outono e inverno, né, ou perinófila, ou perenes, né, são aquelas que as folhas permanecem o ano todo. Então seguindo aí, sexto ano, página 255, a gente vai ter a distribuição, né, da vegetação. Como eu falei anteriormente, a formação vegetal ela se diferencia principalmente por alguns fatores, né? Dentre eles o clima e a umidade, tá? E a gente vai perceber principalmente pelo mapa, né, dos biomas, por exemplo, em áreas, vou botar aqui em laranja, tentar, ó, a área aqui mais próxima da linha do Equador, você tem os climas mais quentes. Em azul, mais distante, é a ocorrência de climas mais frios, tá? E aí, quando a gente olha, deixa eu aumentar aqui na legenda, as formações vegetais florestais, principalmente, vai diminuir de novo, vai ver que entre Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio é que estão concentradas as principais, né, formações florestais, tá? Essas formações também são divididas, tá? De acordo, né, com o tipo do clima, né? E vão apresentar, né, diferentes características, tá? A primeira delas, a gente já vê aí logo destacado, é a floresta pluvial, né, tropical, tá? A gente tem aqui no Brasil um exemplo, né, desse tipo de floresta, ah, 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 onde vamos ter a floresta amazônica, né, e a Mata Atlântica. As duas são florestas pluviais tropicais, que tem uma característica aí que apresenta uma grande biodiversidade, né, um diferente número de vidas, tá? Está dentro da área intertropical, então entre os trópicos, e é representada tanto por florestas tropicais quanto equatoriais. No Brasil, equatorial, floresta amazônica, tropical, a Mata Atlântica, tá? As florestas equatoriais, apesar de serem grandes formações, né, florestais, apresentam um solo extremamente pobre, mas o que ajuda, né, na formação dessa floresta é a alta umidade aliada à decomposição dos restos vegetais e animais, né, no solo, que acabam fornecendo nutrientes e assim mantendo
a floresta, tá? Uma floresta equatorial, ela é dividida em 3 estratos, em 3 camadas. Uma arbórea, né? A gente já viu as características de uma área arbórea, arbustiva e herbácea, tá? Nesse extrato arbóreo, a gente pode encontrar árvores que chegam ou até mesmo ultrapassam os 60 metros de altura, tá? Formação seguinte, a floresta tropical, ainda dentro dessa pluvial tropical. É, o porte, né, das arbóreas é um pouco menor do que na equatorial, a gente só vai ter a predominância dos 2 estratos, o arbóreo e o arbustivo, tá? O clima, a floresta também, como a gente viu anteriormente, está dentro dessa região intertropical, tá? E vai ter uma quantidade de chuva um pouco inferior ao que a gente vê na floresta equatorial, beleza? Seguindo, floresta pluvial subtropical, tá? Vão estar em áreas fora dos trópicos, né? Da região intertropical, mas está ali bem próximo à região, né? Que separa a zona temperada da zona intertropical. São florestas mais abertas, vão apresentar uma regularidade de chuva bem distribuída, né, ao longo do ano, e são um tipo de florestas que se adaptam bem à amplitude térmica, né, a diferença da temperatura mais baixa para a temperatura mais alta, tá? Seguindo, dentro dessa região aí após a área intertropical, dentro da zona temperada, que pode ser no norte ou no sul, a gente tem a floresta temperada, tá? É, Nela vamos encontrar as caducifólias, né? Aquelas que perdem a folha durante o outono, né? E o inverno. Apresenta, né, 2 estratos de herbáceas, ou 3 estratos, assim como a floresta amazônica, né? As herbáceas, que vão aparecer na primavera, os arbustos, né? Que chegam aí no máximo 5 metros, e a camada arbórea, que pode chegar até os 30 metros, tá? Dentro das florestas temperadas, é bem comum nós vermos as formações de florestas tipo de pinheiro, tá? Já a camada, né, arbórea, como eu falei, essas espécies chegam até 30 metros de altura, tá? E tendo essa formação indicando uma floresta de pinheiros, beleza? A temperada, ela pode ser dividida, né, os tipos de formação florestal nas florestas de coníferas e mediterrânea, né? A conífera, também chamada de taiga, vai ocorrer num clima mais frio, tá? É, Está direcionada ao tipo de folhas que eu falei, de formações vegetais que eu falei, né? Tipo pinheiro, tá? Presente também aqui no Brasil, na região da Mata Araucária, né? No Paraná. E tem a floresta mediterrânea, essa também chamada de vegetação mediterrânea. A principal localização é na borda, né, do mar Mediterrâneo. É, o clima predominante ali vem do mesmo nome, o clima mediterrâneo, e vai, né, apresentar verões quentes e secos e invernos, né, com temperaturas mais amenas, tá? Já dentro da região, você vai ter uma vegetação, né, chamada de alta montanha, né? São Deixa eu adiantar aqui que eu deixei até um pouco mais para baixo. Alta montanha são tipos de formações, né, florestais, que vão ter 4 faixas, né, de identificação, né? E essas faixas
são diferenciadas pela altitude. Então, até 1.100 metros de altitude, a gente vai ter a ocorrência, pode ter ocorrência de florestas pluviais, né, ou florestas subtropicais. Quando inicia esse processo de ganhar mais altitude, então entre 1.100 e 2.200, são formações temperadas, né? Então, formação vegetal bastante diversificada, com florestas, arbustos, né, já se confundindo. Entre 2.200 e 3.300, a temperatura já baixou bastante, você também tem a influência da, da altitude, então fica mais frio. Então a ocorrência aí começa a ser de formações vegetais pequenas e já partindo, né, para as chamadas gramíneas, tá? E acima dos 3.300 vão ocorrer algumas gramíneas ou mesmo o desaparecimento de vegetações, tá? Em algumas regiões, a gente vai ter dentro aí dessa zona temperada, né, não serão formações vegetais, e sim vegetações, né? E dentre as vegetações que a gente vai encontrar são as estepes e pradarias, tá? Que estão relacionadas à formação, a vegetações é, herbáceas, tá? No caso, vão ocorrer principalmente em áreas, né, de planície ou plana do relevo e com um baixo índice de chuva, tá? Dentro também, ou característica aí de uma vegetação dentro da área temperada, a gente pode encontrar tundra, tá? A tundra vai estar numa área de clima polar. Então vai ter o predomínio ali de líquens, tá? E musgos, tá? Que são vegetações que ficam congeladas a maior parte do ano. Seguindo, né, as vegetações, a região, aí já saindo da temperada, né, na região tropical ou intertropical, a gente vai ver as vegetações das gramíneas, tá? Ou arbustivas, que podem ser caracterizados como a savana africana, né? Ou o cerrado brasileiro, beleza? É uma formação vegetal, como a gente vê aí na imagem, né, da savana, bem espaçada, né? Seguindo, a gente tem as vegetações desérticas, tá? Essas áreas desérticas, quando ocorrem, desculpa, quando ocorre a ocorrência, eita, quando ocorre a ocorrência é demais, né, gente? Quando ocorre o aparecimento de vegetação, o que vai ocorrer são gramíneas e arbustos, ou em áreas com uma relativa umidade, tá? Ou são arbustivas adaptadas a esse clima extremamente seco. Seguindo, vegetação 257, a gente já tem aí a formação semiárida. Tipo de vegetação, né, que pode apresentar arbustos, né, é, com seus galhos, né, retorcidos e com a presença principalmente ou de espinhos ou raízes extremamente profundas, né? Tanto o espinho quanto as raízes vão servir para captação, né, de água em forma de vapor, né, na atmosfera. Beleza? Fechando as características, né, dos biomas, a gente chega aí às questões ambientais relacionadas a ele, né? Os impactos que os biomas vêm sofrendo ao longo, né, dos anos a partir da ação antrópica, né, da ação do homem, tá? Primeiro impacto ambiental aí que está que, entre as principais, na realidade, a principal causa para os impactos
aos biomas, a gente tem o desmatamento. Esse desmatamento ele já vem ocorrendo, né, pela ação humana, não só para a expansão, né, de atividades rurais, mas também a expansão e o crescimento das áreas urbanas. E um dos principais efeitos negativos, né, por esse forte impacto na retirada da cobertura vegetal é a quebra do ciclo hidrológico, né, a quebra da renovação, né, daquele ciclo da água doce, em que, né, ela passa do estado líquido para o gasoso, formam as nuvens, chove, né, e vai se mantendo constantemente o ciclo. Fora isso, pode causar, como a gente vê aí na imagem, né, deslizamentos e desmoronamentos de terra, tá? Seguindo, página 258, ainda tratando, né, no desmatamento, isso porque ele pode levar a um outro impacto, né, ao processo de desertificação. Então, uma área onde antes apresentava solo fértil, né, e uma vegetação densa, a partir desse acesso, desse processo de desmatamento, pode empobrecer, né, gerar extinção da cobertura vegetal e a morte do solo, tornando ele areia e, por consequência, né, formando aí um novo deserto. Tá? Você tem diversas áreas no globo se tornando improdutivas devido a essa retirada da cobertura vegetal, né, e o início do processo de desertificação, tá? Aí a partir daí, página 259, a gente já tem aí um pequeno exercício, né, atividade proposta. Vocês vão fazer que daí é atrelada, né, ao conhecimento que a gente viu dentro do nosso capítulo, beleza? 259, tá ok? Fechamos então aqui, sexto ano.